Você já parou para pensar uma coisa curiosa? Se alguém perguntasse há alguns dias qual o seu WhatsApp, a resposta seria automática. Eu diria o meu número de telefone. E isso sempre foi tão natural que praticamente ninguém parava para pensar nisso. Desde que o WhatsApp surgiu, lá em 2009, a nossa identidade dentro do aplicativo sempre foi o nosso número de celular. Era ele quem identificava quem éramos. Era ele que permitia encontrar nossos contatos e era ele que precisávamos compartilhar sempre que alguém queria falar conosco. Mas isso está mudando. Depois de mais de 16 anos, o WhatsApp começou a liberar oficialmente os nomes de usuário. Isso significa que, em vez de entregar o seu número para iniciar uma conversa, você poderá compartilhar apenas o nome de usuário, utilizando o famoso símbolo do arroba, exatamente como já fazemos em diversas outras plataformas. Quando essa notícia apareceu, muita gente comentou algo como: finalmente o WhatsApp virou Telegram. Outros disseram que era apenas uma novidade estética, que não faria tanta diferença assim. Mas, sinceramente, eu acho que essa atualização é muito mais do que parece. E é justamente sobre isso que eu quero conversar com você hoje. Seja muito bem-vindo ao meu canal, eu sou Hugo Gonçalves e hoje o assunto é WhatsApp. Há um tempo atrás eu publiquei um vídeo falando sobre certas especulações a respeito dessa mudança e ontem surgiu uma notícia muito interessante sobre isso. Ontem foi dia 29, a data que eu estou gravando esse vídeo hoje é dia 30. Não sei se eu vou publicar esse vídeo hoje ainda, mas a notícia é quente. Mas vamos lá. Mais do que ensinar sobre como criar o seu nome de usuário hoje, neste vídeo eu quero explicar por que essa mudança pode representar uma nova fase na história do WhatsApp. Eu quero voltar no tempo para entendermos por que o aplicativo sempre utilizou o número de telefone como identidade, porque isso fez tanto sentido durante muitos anos e porque justamente agora a Meta decidiu mudar uma das características mais marcantes do maior aplicativo de mensagens do planeta. Porque quando entendemos a história de uma tecnologia, conseguimos enxergar muito melhor para onde ela está caminhando. Então, antes de abrir aqui o aplicativo e sair procurando opções de criar o seu arroba, vamos fazer uma pequena viagem no tempo. Voltemos para 2009. Naquela época, o mundo da tecnologia era completamente diferente do que conhecemos hoje. Os smartphones ainda estavam dando seus primeiros passos. O primeiro iPhone ainda havia sido lançado apenas 2 anos atrás. O Android ainda estava começando a ganhar espaço e as redes sociais existiam, mas tinham um papel completamente diferente que possuem hoje. E o principal meio de comunicação entre as pessoas ainda era o SMS, ou MSN, ou Orkut. Eu não sei qual época você é, mas na minha época a gente se comunicava assim. Quem viveu essa época provavelmente se lembra muito bem. Muitas operadoras cobravam por mensagens enviadas. Existiam pacotes com 100, 200, 500 mensagens por mês. Se você ultrapassasse esse limite, cada SMS custava alguns centavos a mais, dependendo do seu plano, E além disso, as ligações telefônicas ainda eram caras para muita gente. Ainda existiam orelhões, As pessoas ainda tinham o hábito de usar orelhões, apesar da baixa popularidade. Não era incomum esperar um horário específico para fazer ligações ilimitadas e aproveitar promoções específicas de operadoras para conversar. Foi nesse cenário que surgiu o WhatsApp. Os criadores do aplicativo, John Kohn e Brian Acton, que inclusive eram ex-funcionários do Yahoo,
tinha uma proposta extremamente simples: criar uma forma prática de trocar mensagens utilizando a internet. Hoje essa ideia parece óbvia, mas naquela época era revolucionária. Havia outro detalhe muito importante. O WhatsApp não queria que as pessoas precisassem de mais uma conta, decorar mais uma senha ou então cadastrar mais um usuário. A proposta era justamente o contrário: simplificar ao máximo. Então eles tomaram uma decisão importantíssima de moldar o aplicativo por esses 16 anos de uma forma em que eles criassem um sistema desvinculado de um nome de usuário. O WhatsApp utilizaria o próprio número de telefone como identidade. Era uma escolha extremamente inteligente para aquele momento. Afinal de contas, todo celular possuía uma agenda cheia de contatos. Bastava instalar o aplicativo, autorizar o acesso à agenda e automaticamente o WhatsApp mostrava quais dos seus amigos já utilizavam o serviço. Não era necessário procurar ninguém. Não era necessário enviar pedidos de amizade. Não era necessário criar perfis públicos. Tudo simplesmente funcionava. Essa simplicidade foi um dos principais motivos pelos quais o WhatsApp cresceu tão rapidamente. Enquanto outras plataformas exigiam cadastros mais complexos, o WhatsApp praticamente dizia: você tem um número de telefone, então você já tem uma conta. Era brilhante, mas existe uma frase muito conhecida no mundo da tecnologia que diz o seguinte: toda solução perfeita para uma época pode se tornar um grande problema alguns anos depois. E foi exatamente isso que aconteceu. Enquanto o WhatsApp mantinha praticamente toda a lógica de funcionamento, a internet continuou evoluindo. As pessoas passaram a utilizar cada vez mais serviços digitais, as redes sociais cresceram e o comércio eletrônico explodiu. O trabalho remoto ganhou espaço e os criadores de conteúdo surgiram aos milhões. Pequenos negócios passaram a atender clientes pela internet e os aplicativos de entrega, marketplace, plataformas de curso e comunidades online começaram a fazer parte da rotina de praticamente todo mundo. E aos poucos, algo começou a mudar como nos identificávamos na internet. Antes, nossa identidade digital estava muito ligada ao telefone ou então ao e-mail. E hoje ela está muito mais ligada ao nosso nome de usuário. Pense por um instante. No Instagram, você compartilha o seu arroba. No X, que é o antigo Twitter, também. No TikTok, no GitHub, no Discord, no Reddit e essas diversas outras plataformas, você é identificado por um nome de usuário único. Até mesmo quando queremos identificar um criador de conteúdo para outras pessoas, dificilmente passamos um telefone, isso é ridículo. Nós dizemos algo como: procure pelo arroba dele. Sem perceber, nós fomos nos acostumando a viver em um mundo onde a identidade digital deixou de ser um número de telefone e passou a ser um identificador muito mais simples, muito mais fácil de memorizar, principalmente muito mais seguro de compartilhar. E curiosamente, enquanto praticamente toda a internet caminhava nessa direção, o WhatsApp permaneceu exatamente como havia nascido, lá em 2009. Durante todos esses anos, para iniciar uma conversa com alguém, era necessário conhecer e compartilhar números de telefone com essa pessoa. E talvez seja justamente aí que começa uma grande transformação na história do aplicativo. Porque a novidade anunciada pela Meta não é apenas uma criação de um arroba.
Ela representa uma mudança de filosofia. Pela primeira vez, o WhatsApp começa a separar a identidade pública do usuário do seu número de telefone. Pode parecer apenas um detalhe técnico, mas, como veremos logo neste vídeo, essa decisão abre portas para mudanças muito maiores do que muita gente imagina. E é exatamente isso que vamos explorar a partir de agora. Olha, os passarinhos começaram a cantar aqui. Eu espero que vocês não se incomodem. Vamos continuar com o vídeo. Vamos entender a partir de agora como que toda a internet adotou nomes de usuário ao longo desses últimos 20 anos. Por que o WhatsApp resistiu tanto durante tanto tempo e quais problemas essa dependência do número de telefone passou a causar no mundo moderno. Afinal, para entender por que essa novidade é tão importante, primeiro precisamos entender o que mudou na forma como nos comunicamos. E, por que o WhatsApp ficou tão parado nesse tempo todo? Na primeira parte da nossa conversa, nós voltamos para 2009 e entendemos por que tudo fazia sentido para o WhatsApp naquela época em utilizar o número de telefone como identidade de cada usuário. Naquele momento era uma decisão inteligente, simples, prática e, acima de tudo, revolucionária. Mas a tecnologia nunca para. Enquanto o WhatsApp mantinha praticamente a mesma forma de identificar os seus usuários, o restante da internet começou a seguir um caminho completamente diferente. Se você é da época da internet de escada, provavelmente vai se lembrar de alguns nomes que marcaram uma geração. Tínhamos o ICQ, um dos primeiros grandes mensageiros da internet. Depois veio o MSN Messenger, que fez uma adolescência de milhões de pessoas. E logo depois vieram plataformas como Skype, que revolucionaram as chamadas pela internet. Cada uma delas tinha suas particularidades, mas havia algo em comum. Você não precisava entregar o seu número de telefone para conversar com alguém. Você adicionava um usuário, um e-mail ou então um identificador. Quando as redes sociais começaram a crescer, esse conceito ficou ainda mais forte. No Instagram, por exemplo, você não diz para alguém "me liga", você diz "me segue no meu arroba". No Twitter, que atualmente é o X, a lógica é exatamente a mesma. No TikTok também, no Discord, praticamente ninguém conhece o telefone de ninguém. As pessoas entram em servidores, fazem amizades, trabalham juntas, e também participam de comunidades utilizando apenas os seus nomes de usuário. O Telegram também adotou este modelo há muitos anos e permitiu que qualquer pessoa compartilhasse apenas um arroba para iniciar uma conversa. Até plataformas voltadas para o desenvolvimento de software, como GitHub, Slack, utilizam nomes de usuário como principal forma de identificação. Você percebe esse padrão? A internet foi deixando de utilizar informações pessoais como identidade pública. Em vez disso, passou a utilizar identificadores criados especificamente para o ambiente digital. Isso aconteceu por vários motivos. O primeiro deles é a praticidade. Vamos imaginar uma situação muito simples. Você está assistindo a este vídeo e decidiu entrar em contato comigo. Qual dessas duas opções parece mais fácil? Você anotar o meu número com o código do país, o DDD e todos os outros dígitos do meu telefone? Ou simplesmente procurar pelo meu arroba? Percebe como é muito mais simples? É muito mais fácil de lembrar, mais fácil de divulgar, como eu acabei de fazer. E existe um segundo motivo, que talvez seja ainda mais importante: a privacidade.
Vamos pensar em quantas pessoas têm acesso aí ao seu telefone hoje em dia. Seus bancos, suas operadoras, aplicativos de entrega, onde você faz cadastramento nas empresas, lojas, sites, prestadores de serviços, clientes, fornecedores, grupos de condomínio, grupo de escola, grupo de faculdade, igreja, trabalho, marketplaces, anúncios de venda. Cada vez que você compartilha o seu número, você está entregando informação pessoal. E diferente de um nome de usuário, o número de telefone pode ser utilizado para muito mais coisas. Ele pode ser utilizado para ligações, para mensagens, para tentativas de golpe, para recuperar contas de alguns serviços, para campanhas de marketing, disparos automáticos, listas de spams, ou seja, ele acaba deixando de ser apenas um meio de contato. Ele se tornou um dado pessoal extremamente valioso. Talvez você mesmo já tenha passado por uma situação parecida. Você anuncia um produto para vender em um marketplace, o comprador pede um WhatsApp, você passa o seu número, a negociação termina, mas semanas depois aquela pessoa continua enviando mensagens. Ou imagine um profissional autônomo, um advogado, um contador, um eletricista, um fotógrafo, um consultor, um professor. Todos eles precisam divulgar uma forma de contato. E até hoje, a única alternativa era divulgar o próprio número de telefone. E na prática, isso significa que qualquer pessoa que encontrasse um cartão de visita, um perfil em uma rede social ou um anúncio poderia ter acesso direto ao telefone daquele profissional. Isso sempre foi um preço a pagar por utilizar o WhatsApp como principal canal de atendimento. E não estamos falando apenas de profissionais. Pense quem participa de eventos, congressos, feiras, palestras, cursos presenciais. Quantas vezes alguém pediu seu WhatsApp apenas para manter contato? Naquele momento, você acabava entregando o seu número pessoal. Hoje isso parece normal, porque já nos acostumamos. Mas se pararmos para analisar, talvez não seja a forma mais inteligente de fazer network. Em muitas situações, seria muito melhor simplesmente esse é meu arroba do WhatsApp, sem revelar nenhuma outra informação. É justamente aí que entra a principal motivação dessa mudança anunciada pela Meta. Muita gente acreditou que o objetivo era apenas copiar o Telegram, mas eu não vejo dessa forma. Na minha opinião, essa atualização é uma resposta à forma como a própria internet evoluiu nos últimos 15 anos. O comportamento dos usuários, as necessidades mudaram, as preocupações com privacidade aumentaram e os golpes digitais cresceram. As empresas passaram a utilizar o WhatsApp como principal canal de atendimento. Criadores de conteúdo começaram a divulgar os seus trabalhos, seus serviços, seus contatos diariamente. E tudo isso fez com que o número de telefone deixasse de ser um identificador confortável para muitas pessoas. E existe um outro ponto muito interessante. Durante muito tempo, trocar um número de telefone significava praticamente começar uma nova identidade digital. Você precisava avisar os amigos, atualizar os cadastros, informar os clientes, alterar os cartões de visita, inclusive foi o que eu passei recentemente, eu precisei mudar meu número de WhatsApp, modificar as redes sociais e, a depender da situação, era um verdadeiro transtorno. Com o nome de usuário permanente, isso tende a mudar. Mesmo que você troque de operador ou de número futuramente, a sua identidade pública poderá continuar sendo a mesma. Isso facilita tanto para usuários comuns quanto para empresas. Mas talvez você esteja pensando: tudo bem, eu entendi que o grande problema do número de telefone do WhatsApp é a segurança, a praticidade, enfim. Mas na prática,
O que exatamente o WhatsApp anunciou? Como que funciona esse nome de usuário? Eu posso criar o meu agora? Existem regras? Como reservar antes que outra pessoa possa escolher o meu nome? E é exatamente isso que nós vamos descobrir agora. Agora que entendemos por que essa mudança faz tanto sentido, chegou a hora de abrir o nosso WhatsApp e ver como esse novo sistema funciona, quais são as regras definidas pela Meta e o que realmente muda para utilizar o aplicativo todos os dias. Chegou a hora de falar sobre a novidade em si. Afinal, como esse sistema vai funcionar na prática? Na data de ontem, dia 29 de junho de 2026, o WhatsApp anunciou oficialmente o início da implementação dos nomes de usuário. A novidade está liberada de forma gradual para os usuários ao redor do mundo. E então, é importante dizer logo de cara: se essa opção ainda não apareceu no seu aplicativo, não significa que há algum problema. Como acontece com praticamente todos os grandes recursos do WhatsApp, a distribuição será feita aos poucos. Aliás, enquanto você estiver assistindo a este vídeo, se essa função já estiver disponível aí no seu aparelho, você pode reservar, né? Inclusive, eu recomendo que você reserve o quanto antes, principalmente se você tem uma empresa ou se você produz conteúdo para a internet, como eu, ou se utiliza já há algum tempo, né, o mesmo nome em outras redes sociais também. Quanto mais você esperar, maiores são as chances de outra pessoa registrar aquele primeiro nome ou, né, você ficar sem aquele arroba. Mas vamos entender como fazer isso. Primeiro você vai pegar aqui o seu WhatsApp. Eu não vou nem mostrar a tela, tá? Olha só. Aqui em cima nos 3 pontinhos, você vem em configurações e depois você vai em conta. E aí em conta você vai achar aqui nome de usuário, tá? Então, é exatamente esse passo: configuração, conta, e dentro de conta você vai em nome de usuário. E lá dentro você vai ter a opção de reservar, né? Você toca na tela e escreve ali o seu nome de usuário. A Meta, inclusive, permite que você faça integrações com o seu grupo já de contas do Facebook ou do Instagram. Você pode deixar todos eles de maneira integrada. Inclusive, essa verificação automática já está disponível, né? Isso se o seu aplicativo já tem essa disponibilidade de reservar o nome do arroba. Depois de escolher um nome disponível, basta confirmar. E a partir deste momento, aquele identificador ficará vinculado à sua conta. É um processo muito parecido com o que já fazemos em praticamente qualquer rede social. Agora existe uma dúvida que muita gente faz assim que a notícia foi divulgada. Então, nunca mais eu vou precisar do meu número de telefone? E a resposta é não exatamente. O número continua existindo. Ele continua sendo utilizado para criar e proteger a sua conta. Ele continua sendo importante para a autenticação e recuperação de acesso. O que muda é outra coisa. A sua identificação pública deixa de ser obrigatoriamente o seu telefone. E essa pequena diferença, ela muda completamente a forma como iniciamos novas conversas. E até hoje, se alguém quisesse falar com você pela primeira vez, essa pessoa precisava conhecer o seu número. Agora bastará conhecer o seu nome de usuário. Isso reduz bastante a exposição do telefone em situações do dia a dia. Imagina, por exemplo, que você é professor. Hoje, ao divulgar o seu WhatsApp para os alunos, você normalmente divulga também seu telefone pessoal. Com o novo sistema, basta divulgar o seu arroba.
Se você é advogado, corretor de imóveis, consultor, fotógrafo, eletricista, arquiteto ou qualquer outro profissional que utiliza o WhatsApp para atendimento, o impacto é exatamente o mesmo. Em vez de espalhar o número de cartões de visita, sites, redes sociais e anúncios, você pode divulgar apenas o seu nome de usuário. É uma mudança simples, mas extremamente elegante. Agora existe outro detalhe que eu achei muito interessante quando li sobre essa novidade. Muita gente imaginou que o WhatsApp faria exatamente igual ao Telegram, mas não. Na verdade, existe uma diferença importante. No Telegram, por exemplo, você consegue pesquisar usuários diretamente pelo nome. Existe uma espécie de descoberta pública. Já o WhatsApp decidiu seguir um caminho diferente. A proposta não é transformar o aplicativo em uma rede social. O objetivo principal continua sendo preservar a privacidade, ou seja, o nome de usuário serve principalmente para facilitar o compartilhamento do contato, mas não para tornar o seu perfil público para qualquer pessoa. E essa decisão já faz bastante sentido quando lembramos da filosofia que o WhatsApp sempre adotou. Durante anos, o aplicativo construiu a sua reputação em torno de uma simplicidade e também da privacidade. Inclusive, esse foco ficou ainda mais evidente quando a empresa implementou criptografia de ponta a ponta em todas as conversas. Então, seria estranho abandonar essa preocupação justamente agora. E existe um ponto ainda mais interessante. O WhatsApp informou que também está trabalhando para mecanismos, de reduzir contatos indesejados. Isso significa que simplesmente conhecer o nome de usuário de alguém não deve transformar aquela pessoa em um alvo fácil para spam. Ainda veremos como todos esses detalhes funcionarão na prática conforme a implementação avançar. Mas é evidente que a Meta está tentando encontrar um equilíbrio entre a privacidade e a praticidade. E eu acredito que esse será um dos maiores desafios dessa atualização, porque criar um nome de usuário é relativamente simples. O difícil é fazer isso sem aumentar o número de golpes, mensagens automáticas e abordagens indesejadas. Falando em golpes, esse é um ponto que merece bastante atenção. Sempre que surge uma novidade muito aguardada, infelizmente também aparecem pessoas tentando aproveitar dela. Então fique atento. O único lugar para criar ou alterar seu nome de usuário será dentro do próprio aplicativo oficial do WhatsApp. Desconfie de qualquer site que prometa reservar nomes antecipadamente. Desconfie de links enviados por mensagem dizendo que você precisa confirmar seu arroba imediatamente. Desconfie de páginas que peçam seu código de verificação ou informações de conta. Muito provavelmente são tentativas de golpe. E o WhatsApp não envia mensagens pedindo para você confirmar seu nome de usuário em páginas externas. Todo o processo acontece diretamente dentro do aplicativo. Outro detalhe importante é que escolher bem o seu nome fará muita diferença. Se você já possui uma identidade consolidada em outra plataforma, tente manter a mesma. Se no Instagram você utiliza determinado nome, se no YouTube você utiliza esse mesmo nome, se no TikTok também, enfim. Vale muito você considerar essa consistência. Isso facilita que as pessoas encontrem você com mais facilidade em qualquer plataforma. E além disso, tente escolher algo simples. Evite excesso de números, excesso de caracteres difíceis, evite nomes muito longos. Pense que talvez você precise dizer esse nome em uma ligação, durante uma palestra, até mesmo durante uma entrevista ou como um vídeo, como eu estou fazendo aqui agora. Quanto mais fácil ele for de falar e de memorizar, melhor. Agora existe uma pergunta que eu considero ainda mais interessante do que como criar o seu arroba. E essa pergunta é:
Por que a Meta resolveu fazer essa mudança justamente agora? Será que foi apenas acompanhar, o motivo de acompanhar os concorrentes? Ou será que existe algo ainda maior acontecendo nos bastidores? Na minha opinião, existe uma transformação muito mais profunda acontecendo. E é exatamente sobre isso que nós vamos conversar nessa parte do vídeo. Quando eu vou compartilhar a minha análise técnica sobre essa decisão e explicar o que ela pode significar para um futuro do WhatsApp e por que eu acredito que essa atualização é muito maior do que parece à primeira vista. Depois de entender toda essa história, sempre que uma grande empresa anuncia uma novidade, a primeira reação costuma ser olhar apenas para aquilo que está visível. No caso do WhatsApp, o que está visível é uma simples arroba, um simples caractere, um nome de usuário. Algo que à primeira vista pode parecer atrasado, afinal outras plataformas já oferecem isso há muitos anos. Mas na tecnologia nem sempre a novidade mais importante é aquilo que aparece na tela. Muitas vezes a verdadeira mudança acontece nos bastidores. E é justamente isso que eu acredito que esteja acontecendo. Durante mais de 16 anos, o WhatsApp utilizou o número de telefone como a identidade principal de cada usuário. E agora, pela primeira vez, essa identidade começa a ser separada de forma de contato, com arroba. Pode parecer um detalhe pequeno, mas do ponto de vista técnico, isso muda completamente a arquitetura do aplicativo. Pensa só comigo. Até hoje, praticamente toda conversa começava da mesma maneira. Você pedia o telefone para alguém, salvava esse número e depois iniciava uma conversa. Agora esse fluxo simplesmente mudou. Você pode compartilhar os nomes de usuário, isso parece uma mudança simples, mas abre espaço para inúmeras possibilidades. Imagine um evento de tecnologia, uma feira de negócios ou um congresso. Você conhece 10 pessoas diferentes durante o dia. Em vez de cada uma digitar o próprio número de telefone, basta trocar o nome de usuário. É mais rápido, mais organizado e muito mais seguro. Agora pense nas empresas. Hoje praticamente todo comércio divulga o seu WhatsApp. Padarias, restaurantes, consultórios, escritórios de advocacia, lojas, academias, oficinas, prestadores de serviço e, em muitos casos, aquele número acaba se tornando praticamente a identidade da empresa. Com os nomes de usuário, tudo fica mais simples. A empresa poderá divulgar apenas o seu arroba em campanhas publicitárias, cartões de visita, fachadas, anúncios na internet e redes sociais. É muito mais fácil de memorizar, muito mais fácil de digitar, de divulgar. E além disso, cria uma identidade consistente entre diferentes plataformas. Imagine uma empresa que utiliza o mesmo nome de Instagram, no Facebook, no Threads, no WhatsApp. Essa consistência fortalece a marca. Mas existe outro ponto que me chama muita atenção. A Meta não costuma fazer mudanças isoladas. Quando ela altera um elemento importante de um aplicativo, normalmente existe um planejamento muito maior por trás. Foi assim que quando a Meta comprou o WhatsApp. Foi assim quando implementou a criptografia de ponta a ponta. Foi assim quando lançou o WhatsApp Business. Foi assim com os canais, foi assim com as comunidades. E recentemente vimos a chegada da inteligência artificial integrada ao aplicativo. Cada uma dessas novidades parecia resolver um problema específico. Mas olhando para trás, percebemos que todas elas faziam parte de uma transformação muito maior. E por isso, eu acredito que os nomes de usuário também representam apenas o início de uma nova etapa. Eles facilitam integrações, automações, atendimentos profissionais e facilitam também experiências mais personalizadas. E talvez preparem o terreno para recursos que ainda nem foram anunciados. E é claro,
que isso é apenas uma análise. Não existe nenhuma confirmação oficial de futuras funcionalidades. Mas quando observamos a evolução das plataformas digitais, percebemos que mudanças na identidade dos usuários costumam abrir portas para muitas outras novidades. Ao mesmo tempo, essa atualização também traz alguns benefícios. Um deles é evitar, na prática, a conhecida cybersquatting. Talvez você nunca tenha ouvido falar desse termo, mas ele acontece quando alguém registra o nome, uma marca, uma empresa, ou então o nome de uma pessoa famosa, um influenciador, um famoso, e impedir que o verdadeiro nome utilize aquele identificador. Isso aconteceu com domínios na internet, aconteceu com as primeiras redes sociais, aconteceu nas primeiras plataformas e acontece até hoje. E também será um desafio para o WhatsApp. Por isso, se o recurso já estiver disponível para você, vale a pena reservar o seu nome o quanto antes, principalmente se ele representa a sua empresa, o seu trabalho ou a sua marca pessoal. Outro desafio está em combater os golpes. Infelizmente, sempre que surge uma novidade tecnológica, aparecem pessoas tentando enganar os usuários. É provável que nas próximas semanas comecem a circular mensagens dizendo que você precisa de um determinado link, e clicar nesse link para poder confirmar o seu nome de usuário. Ou prometendo reservar nomes exclusivos mediante um pagamento. Ou ainda oferecendo algum tipo de prioridade. Sempre desconfie. Sempre faça qualquer alteração diretamente pelo aplicativo oficial do WhatsApp. Nunca informe códigos de verificação, nunca compartilhe as suas senhas, nunca clique em links suspeitos. E se tiver alguma dúvida, procure informações diretamente nos canais oficiais da empresa. Agora eu quero responder uma pergunta que talvez alguns de vocês estejam fazendo. Essa atualização chegou tarde? Na minha opinião, sim. Se olharmos apenas para a existência de nomes de usuário, o WhatsApp realmente demorou bastante. Telegram, Discord e diversas outras plataformas oferecem algo semelhante há muitos anos. Mas talvez esse atraso tenha uma explicação. O WhatsApp sempre foi um aplicativo extremamente conservador quando o assunto é mudança. Ele raramente altera características fundamentais da plataforma. E quando altera, normalmente faz isso depois de muitos testes e com bilhões de usuários em mente. Afinal, estamos falando de um aplicativo utilizado diariamente por pessoas de praticamente todas as idades em centenas de países. Qualquer mudança pode impactar bilhões de conversas. E então faz sentido que a empresa seja cautelosa. Mesmo assim, eu acredito que esse momento marca o fim de uma era. Durante mais de 16 anos, perguntar qual o seu número significava perguntar qual é o seu WhatsApp. Daqui para frente, talvez essa resposta seja muito diferente. Talvez as pessoas simplesmente respondam: meu WhatsApp é o @tal. E isso mostra como uma pequena mudança de interface pode representar uma enorme mudança cultural. Antes de encerrar, eu quero deixar uma dica para você. Assim que o recurso aparecer na sua conta, reserve o seu nome o mais rápido possível. Mesmo que você ainda não pretenda utilizar agora, principalmente se ele estiver relacionado ao seu trabalho, à sua empresa ou então à sua marca pessoal. É melhor garantir esse identificador agora do que descobrir daqui a alguns meses que outra pessoa já ficou com ele. E agora eu quero saber a sua opinião. Você gostou dessa novidade? Acha que realmente vai melhorar a privacidade? Você acredita que o WhatsApp demorou para implementar este recurso?
Ou acha que isso não fará tanta diferença no dia a dia? Escreva aqui nos comentários, porque eu gosto muito de ler e também acompanhar essas discussões que muitas vezes levantam pontos que acabam rendendo novos vídeos aqui no meu canal. Se esse vídeo ajudou você a entender não apenas a novidade, mas também toda uma história por trás dessa mudança, considere compartilhar com aquela pessoa que sempre gosta de acompanhar novidades sobre o WhatsApp. Muito obrigado pela sua companhia até aqui. Um grande abraço e até a próxima.